O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Esse é um dos ensinos de Jesus que vale muito a pena nós olharmos dentro do seu contexto, para extrairmos lições ainda mais profundas e mais preciosas dessa afirmação. Vez ou outra nós somos surpreendidos com a história de algum pastor, algum líder religioso, alguém muito relevante na fé que é descoberto em algum pecado absurdo. Alguém que, às vezes, aos nossos olhos, é alguém muito melhor do que nós, muito mais espiritual, muito mais sério, mais dedicado do que nós, e que de repente são descobertos cometendo pecados terríveis que nós dizemos no nosso coração: eu jamais faria isso. E aí ficamos nesse conflito de tentar entender como isso é possível, como essa pessoa pode fazer isso. Recentemente nós tivemos aí a revelação de que o pastor, autor, o Philip Yancey, um homem na casa dos seus 80 anos, com diversos livros escritos, internacionalmente conhecido pelo seu conteúdo, pelas suas pregações, de repente foi descoberto na velhice com um caso extraconjugal de 8 anos, escondido, e a gente se vê perplexo. E não é para não ficar, não, é para causar perplexidade mesmo. Nós nos vemos surpreendidos, nos vemos muitas vezes abatidos. Como é que isso é possível? Como essa pessoa foi capaz de fazer algo tão terrível? E nesses momentos, talvez uma boa reação também fosse a de olhar para nós e pensar: eu preciso ficar esperto, eu preciso tomar cuidado. Porque se ele, que eu achava tão forte, foi capaz de cometer esse pecado tão terrível, o que será que eu também sou capaz de fazer? E nesse momento muitas pessoas vão se lembrar dessa afirmação, né? E muitas pessoas, quando são pegas no seu pecado, vão recorrer às vezes a essa afirmação para dizer: não, fulano, não é para tanto. Sabe como é que é? A carne é fraca. Usando essa afirmação verdadeira e de Jesus para tentar usar o argumento como se fosse um salvo-conduto. Não, sabe como é que é? Eu fiz, eu pequei, eu errei, mas é assim mesmo. A carne é fraca. Como se Jesus tivesse usado essa afirmação para justificar e para dizer: não, é normal, vocês vão fazer vão cometer mesmo esses pecados, está tudo certo. A carne é fraca. Mas quando nós olhamos para o contexto, para a afirmação completa de Jesus, nós vamos ver que não é bem assim. Por isso eu quero convidar você para voltar os seus olhos comigo para o texto, para entendermos com profundidade aquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, o maior capítulo desse Evangelho. E muita coisa acontece aqui. Nós temos aqui desde a caminhada de Jesus, né, com seus discípulos, quando Jesus passa por Betânia, ele é ungido ali em Betânia. Nós temos a traição, né, a declaração de que Judas aceitou, ele concordou trair Jesus, e essas articulações sendo feitas. Jesus celebrando a sua última ceia de Páscoa e celebrando a primeira ceia agora ressignificada com seus discípulos, né? A primeira ceia do Senhor sendo celebrada ali com Jesus e seus discípulos naquele dia em que eles se reuniram para celebrar a Páscoa. Jesus então toma os elementos da ceia e ressignifica aquele momento no pão e no vinho, estabelecendo essa nova aliança que seria cumprida no seu sangue, que seria cumprida no seu sacrifício, e deixando aos seus discípulos um mandamento de que celebrassem, de que relembrassem aquele momento e celebrassem aquela ceia em memória dele. Até que, depois desse momento da ceia, depois dessa celebração com os discípulos, enquanto ele caminhava com os seus discípulos mais uma vez agora, Jesus diz para eles o seguinte, verso 27. Todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Jesus diz para os discípulos que todos eles, naquela noite, todos eles o abandonariam. E aqui nós temos um dos episódios muito conhecidos em que Pedro, na sua impulsividade, na sua confiança, ele declara e ele responde para Jesus: de jeito nenhum. Mesmo que todos os outros te abandonem, eu jamais faria isso. Confia em mim, Jesus, conte comigo, todos os outros podem te abandonar. Eu jamais. Pedro, cheio de convicção, diz que jamais abandonaria Jesus.
E Jesus então diz para Pedro, a verdade é que você não só vai me abandonar, como você ainda vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar por 3 vezes, Pedro. Pedro insiste mais uma vez, não, Jesus, jamais, isso jamais vai acontecer. Mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, eu morrerei, mas eu jamais te negarei. Os outros discípulos, que também tinham sido colocados na conversa, eles respondem, não, nós também não. E todos eles, todos os discípulos, disseram o mesmo. Todos eles estavam plenamente convictos de que jamais abandonariam Jesus, jamais negariam Jesus. Se tivessem que morrer por ele, morreriam ao lado do seu mestre. Mas as coisas mudam muito rápido. Os discípulos, Jesus então chama para um lugar mais recluso, indo para o Getsemane, ele leva Pedro, Tiago e João. Os seus 3 discípulos mais próximos, aqueles que eram mais próximos dele, Jesus os chama, leva os 3 com ele para o Getsemane e os chama para orar. Venha comigo, estou angustiado. Jesus estava angustiado com o que estava por vir, ele sabia que naquela noite ele seria traído, seria preso, e naqueles momentos que se seguiriam, ele sofreria grandemente, seria humilhado, seria agredido, seria morto, e Jesus se afligia com aquilo que estava por vir. E ele chama os seus amigos, os seus discípulos, para que intercedessem com ele. Leva os seus discípulos e diz, olha, fiquem aqui, orem comigo, eu vou ali mais à frente. Jesus queria ter um momento a sós de oração, mas pede para os seus discípulos, orem por mim, intercedam comigo aqui, fiquem comigo em oração. E por 3 vezes Jesus faz isso, mas quando ele se distanciava e retornava, as 3 vezes ele encontrou os seus discípulos dormindo. Eles pegaram no sono, eles estavam muito cansados, eles estavam exaustos do dia e eles dormiram. Jesus acorda os discípulos, não, olha, como é que vocês como é que vocês podem dormir nesse momento de tanta angústia? Orem comigo. E Jesus se afasta novamente quando ele retorna. Os seus discípulos estão orando. E num desses momentos da repreensão de Jesus, ele então diz o seguinte: Simão, você está dormindo? Depois, disse ele a Pedro, não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vigiem e ora para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Isso Jesus diz no primeiro momento, na primeira repreensão. Quando ele volta na segunda e na terceira vez, os seus discípulos estavam de novo dormindo. Ao final daquele momento de oração, os discípulos e Jesus são surpreendidos. Jesus não, né? Os discípulos são surpreendidos com uma grande multidão que se aproxima, de muitas pessoas, soldados, e entre eles estava Judas, o traidor, que chega com aquela multidão que veio prender Jesus. No meio da noite, na calada da noite, afastados da cidade, vieram prender Jesus. O texto vai nos destacar que naquele momento de confusão, de prisão, de acusações, aquele momento termina no verso 50 com a constatação de que, então, todos o abandonaram e fugiram. Todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Ao chegar a multidão, ao chegarem as pessoas que vieram prender Jesus, todos os que estavam com ele fugiram. Apenas um jovem ficou para trás, enrolado num lençol, talvez acordou ali no sufoco da noite, ele acordou, não teve tempo nem de se vestir direito, e ele só se enrola no lençol e ele está ali tentando acompanhar. E quando tentaram prender aquele jovem, ele larga o lençol para trás, e o último que estava ali acaba fugindo nu, no meio da noite. E agora Jesus está sozinho. Como ele havia dito, todos eles o abandonariam, e todos eles o abandonaram. Mais à frente nós temos o destaque em que Pedro, que vai depois então para seguir e ver o que está, e acompanhar o que está acontecendo, enquanto Jesus é julgado diante do conselho dos líderes religiosos, Pedro está ali reunido com algumas outras pessoas no pátio, aguardando e acompanhando os acontecimentos daquele julgamento. Pedro é reconhecido por algumas pessoas que perguntam para ele, você é um dos discípulos, né? Você andava com Jesus, e Pedro acaba por, de fato, negando Jesus. Por 3 vezes ele nega Jesus. E quando o galo canta, naquele amanhecer, Pedro se lembra das palavras de Jesus e começa a chorar.
começa a chorar amargamente, porque se lembra que Jesus o havia alertado. E ele, que estava tão convicto, estava tão certo da sua força, da sua capacidade de resistir, da sua disposição de enfrentar, acaba se provando de fato amedrontado e negando o seu mestre. E aqui eu quero voltar para essa afirmação de Jesus. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Os discípulos estavam extremamente convictos de que eles jamais negariam Jesus. E não só Pedro, a gente tem a tendência de olhar para esse episódio e voltarmos o nosso foco e as nossas acusações, os nossos pensamentos acusatórios para Pedro. Porque de fato chama muita atenção o fato de Pedro ser tão convicto, dele ser tão forte, dele ser tão impulsivo e falar sempre com tanta convicção que jamais negaria e acabar sendo aquele que vai negar não uma, não duas, mas 3 vezes negar Jesus. De fato é algo que chama a atenção e que atrai o nosso olhar, o nosso julgamento para a pessoa de Pedro. Mas perceba que o texto vai dizer que todos eles disseram que jamais negariam Jesus. Todos eles concordaram com Pedro, insistiram e confirmaram a afirmação de Pedro que eles jamais negariam, que jamais se afastariam, que se tivessem que morrer, morreriam com Jesus. E poucos instantes depois, poucas horas depois, todos esses que haviam afirmado com tanta convicção que jamais o abandonariam, tinham fugido, abandonaram Jesus e fugiram. E o que acontece no meio desse caminho é que me chama muita atenção. Porque logo depois dessas afirmações tão corajosas dos discípulos, Jesus chama seus amigos mais próximos, seus discípulos mais próximos para orar. E eles pegaram no sono. E é nesse contexto então que Jesus vai dizer, olha, vigiem e orem, para que vocês não cedam à tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus não está falando sobre a carne, sobre os músculos dos discípulos. Jesus não está dizendo que eles tinham que malhar mais, que eles estavam com os braços fracos. Por carne, Jesus está dizendo que a natureza humana é fraca, é frágil, é instável, é inconstante. Quando Jesus diz que a carne é fraca, os seus discípulos entenderam o que ele estava dizendo. Olha, a natureza de vocês é frágil, é inconstante. Vocês precisam então vigiar e orar, para que vocês estejam fortalecidos e vocês não cedam à tentação. O espírito de vocês pode até estar disposto. Vocês, na mente, no coração de vocês estão dispostos. Vocês dizem com muita convicção de que estarão firmes, de que vão morrer comigo, de que não vão me negar jamais. Mas a carne de vocês é fraca, a natureza humana é fraca. Estejam vigilantes, vigiem e orem, para que vocês não cedam à tentação. Mas os discípulos não vigiaram, os discípulos não oraram, os discípulos dormiram, foram descansar. Eles estavam extremamente confiantes em si mesmos, confiantes nas suas convicções, confiantes de que eles criam em Jesus, de que Jesus era o seu mestre, de que eles jamais abandonariam Jesus. Mas a confiança deles estava na sua vontade, no seu espírito. E nessa confiança dormiram, descansaram e acordaram assustados com a sua própria fraqueza, com a sua própria inconstância, com a fraqueza da sua carne, confrontados com a fraqueza da sua disposição de permanecer. Caíram, cederam à tentação, caíram, abandonaram o mestre, fugiram dele, negaram o Senhor. E esse texto deve servir de alerta e de inspiração para nós ainda hoje. Quando nós nos vemos surpresos com homens, mulheres de fé que são referência para tantos de nós, que de repente caem em pecados absurdos, pode ter certeza que por trás dessa queda, nesse momento ali de fragilidade, existe também um momento de afastamento, de frieza espiritual, talvez um momento de superconfiança, onde diante de uma jornada talvez tão longa de fé, tanto tempo perseverando, tanto tempo resistindo, tanto tempo dando exemplo, talvez tenham se descuidado, tenham se esquecido do quanto são frágeis, do quanto são fracos, tenham se tornado tão confiantes nas suas convicções, no seu espírito, que tenham se esquecido da fragilidade da sua natureza humana, deixaram de vigiar, deixaram de orar e nesse momento de fragilidade acabaram cedendo à tentação. Nenhum de nós está isento de ceder à tentação. Por isso, nenhum de nós deve jamais descuidar da sua vida de oração.
vigiem, orem. Por mais convicto que você esteja no seu espírito de que você está com Jesus, de que você não abre mão de Jesus e que você não vai cometer esses pecados tão terríveis, por mais convicção que você traga no coração, não se esqueça jamais que, como Jesus afirmou, a carne é fraca. Não como justificativa para dizer que tudo bem, podem pecar. Não, mas como uma palavra de inspiração. A carne de vocês é fraca, então não desanimem. Vigiem, orem, busquem no Senhor a força que falta na carne, na natureza humana de vocês, para que vocês não cedam à tentação. Que o Senhor nos encontre sempre vigilantes, atentos, buscando a Ele em oração, e que a força do Espírito Santo de Deus nos fortaleça aonde somos fracos. Que a nossa natureza humana, frágil, inconstante, seja fortalecida pelo Espírito que nos conduz, que nos ensina, que nos adverte, que nos conduz ao longo dessa vida tão desafiadora. E que assim, eu e você, não cedamos às tentações, que serão tantas e que virão ao longo de toda a nossa vida. Por isso, nunca descuide. Esteja sempre vigilante em oração e dependendo do Senhor, porque é Ele, e só na força dele, é Ele que nos fortalece, e só na força dele poderemos resistir às tentações. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa reflexão com um amigo, com um familiar que possa ser abençoado por ela, manda para alguém. E volta amanhã, a gente segue lendo o Evangelho de Marcos e extraindo a cada dia mais uma lição de um novo capítulo. Deus te abençoe.